como eu criei e como você pode criar o seu próprio guia de poses. Lá em 2007, 2008, eu não sabia dirigir, eu não tinha ideias de pose, quem fazia isso era minha mãe. E aí ela fazia e funcionou por um bom tempo. Depois de um tempo, as ideias da minha mãe e as minhas pararam de bater. A minha mãe tinha umas ideias, eu tinha outras ideias, a gente não conseguia conectar essas ideias. E aí eu descobri que se eu quisesse fazer uma fotografia com a minha cara, e não só com a cara da minha mãe, eu deveria começar a sugerir as minhas ideias, não só depender das ideias dela. E aí foi aí que eu comecei a criar poses. E aí, cara, eu me lembro uma época que eu literalmente passei horas e dias pesquisando tudo que é tipo de fotógrafo do Brasil, do mundo todo. E fui salvando as melhores fotos e as fotos que eles mais repetiam nos seus ensaios. Juntei foto pra caramba numa pasta. Depois eu cataloguei elas. Quais eram de casais, quais eram de pessoais, qual era de gestante. Depois eu peguei cada uma delas e dividi. Quais eram fotos de frente, quais eram fotos de lado, quais eram fotos de costa, quais eram fotos sentadas, quais eram fotos de mãos dadas. E devo ter criado umas 50, 60 pastas. Eu me lembro exatamente do dia que rolou isso, porque a gente tinha uma impressora meio pau, assim, no estúdio, né? E, gastei toda a tinta que tinha naquela impressora naquele dia para imprimir toda essa sequência de fotos. Meu pai ficou louco comigo. E eu levei e fiz um maço de folha. Levava numa bolsa que a gente usa as lentes do lateral, assim. Se eu tinha uma ideia, eu tenho uma ideia que eu vi, mas eu não me lembro como é que era. Eu pegava aquelas folhas ligeirão na frente do cliente mesmo. Olha só, tenho essa ideia aqui, o que tu acha? Vamos fazer essa parada aqui, ó. Depois de muitos meses, anos fazendo isso, eu comecei a ter mais confiança e comecei a ter mais liberdade para começar a mudar isso. E hoje eu não uso mais um guia de pose, hoje eu não levo um guia de pose, hoje eu tenho um guia de pose na minha cabeça. É que nem quando a gente começa a falar uma língua nova. A gente está começando a aprender inglês ou outra língua, em alguns momentos você tem que olhar lá no dicionário, olhar lá no tradutor para ver como é que é aquela palavra que tu esqueceu. Depois de muito tempo que você usa todas aquelas palavras, você não precisa mais pensar. Elas simplesmente aparecem na sua frente como as portuguesas aparecem. Cada vez mais que a gente vai clicando, vai fotografando, vai trabalhando, menos a gente vai usando este guia de poses. Por quê? Porque mais a gente vai tendo clareza sobre o que falar e o que pedir para os clientes. Então assim, é isso. Se você aí é um cara que realmente quer aprender a posar as pessoas, o guia de poses em vídeo é perfeito para você, tá bom? Então você pode entrar para dentro desse guia, e eu te dar tudo de mão beijada, ou você pode amanhã acordar bem cedo e começar a pesquisar todos os fotógrafos que você conhece, todos os fotógrafos que você ainda não conhece, começar a baixar todas as fotos do site desses caras e começar a catalogar. A chance é que você vai levar uns 2, 3 dias para fazer isso, se você for fazer bem feito, e aí você tem o seu próprio guia de pose, tá? Não importa o que você vai fazer, não importa como você vai fazer, o que importa é que você precisa fazer algo, porque um branco não é mais aceitável. Um branco não é mais admissível. Pensa nisso.